Hoje a gente vai revelar em primeira mão o segundo verbo mais usado pelos nativos na hora de falar inglês. Que, por incrível que pareça, os brasileiros não usam na hora de falar. E vou dar até um spoiler aqui. Provavelmente é porque o verbo get, se você for no dicionário, você vai encontrar mais de 3 páginas de significados. Então, com certeza, deve fazer uma confusão aí na cabeça dos alunos na hora de usar. Só de pensar. Então, se você está falando inglês e não está usando esse verbo pelo menos a cada 2 frases, significa que você está falando inglês de brasileiro e tá tudo bem. Mas se você quer falar um inglês com mais naturalidade, mais parecido com a maneira como os americanos comunicam, então fica com a gente até o final desse vídeo. Dani, eu tive uma ideia. Vamos fazer uma musiquinha. Acabei de ter uma ideia de uma música do verbo get. Vamos. Não quero gravar. Amor, tá gravando. Vamos, vai. Por favor, para de ser chato. Não vou. O verbo get é obter? Pode parar. Não. O verbo get é transição. O verbo get é transição. O verbo get é transição. Tava de um jeito, ficou de outro. 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 Au. Brincadeiras à parte, o verbo get é obter? Sim. Se você for no dicionário, eu acredito que essa vai ser uma das primeiras traduções que você vai encontrar para esse verbo. Na verdade, dependendo do dicionário que você procurar, você vai ver lá que o verbo get, às vezes tem mais de 3 páginas de possíveis traduções. Então, o que acontece? O verbo get é uma ideia, tá? Aí nós, brasileiros, a gente precisa de uma palavra, né? Se o get tem que significar essa palavra. Mas o get pode significar várias coisas. Então o que acontece? Eu fui procurar uma palavra que coubesse no maior número de situações possíveis. Para facilitar, a ideia era essa, e eu achei o verbo obter. Só um adendo muito importante, que isso é algo que a gente ensina para os nossos alunos, já pega que essa dica é matadora. A gente não acredita em uma tradução única. Quem traduz confunde a cabeça e acaba tendo muita dificuldade na hora de falar. Então, toda vez que você for traduzir alguma coisa, procure trazer aquilo para a sua realidade, que é exatamente isso que ele está falando. Como que você comunicaria usando essa expressão no seu dia a dia? É porque o problema, na verdade, é quando você tenta traduzir palavras. Quando você traduz a ideia de um contexto, de uma frase, aí você vira o jogo completamente. Então não é que não pode traduzir, mas traduzir palavra por palavra não dá certo. É muito mais possibilitador quando você traduz dessa forma que a gente vai ensinar para vocês. E aí o que aconteceu? Eu ensinava pra galera que o verbo get era o verbo obter. E o que acontecia? Esse é o segundo verbo mais usado pelos americanos na hora de falar. E os meus alunos simplesmente não usavam, não lembravam do verbo get na hora de falar. Óbvio, né? Mas pra mim, você vê, hoje é óbvio, né? Mas na época eu não entendi. Eu falei, caramba, como que pode? Eles não usam o verbo get e depois eu me dei conta. Gente, no nosso dia a dia, na nossa realidade, quantas vezes por dia você usa a palavra obter? Aproveitando, já deixa aqui nos comentários que eu tô curiosa para saber se você usa esse verbo obter em português, no seu dia a dia. Comenta aqui que eu quero saber. Nossa, eu obtive um emprego novo, eu obtive uma grande possibilidade na minha... Gente, você pode até usar, mas com certeza o número de vezes que você usa essa palavra é muito pequeno, que é o oposto do verbo get. O verbo get é usado toda hora, é o segundo verbo mais usado, ele só perde pro verbo to be. Yeah, I never did get to thank you. No, I got stuck at work, but they finally got that kid out of the crane machine. Exatamente. Então assim, o que acontece? Quando você traduz pro verbo obter, você não vai usar. Pronto, simples assim. E não querendo ser polêmica, mas já sendo, vou aqui falar mais uma vez dos métodos tradicionais. Métodos tradicionais te ensinam aquelas listas de vocabulário, aquele inglês totalmente engessado. E o que acontece? Na hora do vamos ver, naquela conversa com o nativo, aquela viagem pra fora, assistir uma série, ouvir uma música, você percebe que não é assim que eles falam. É exatamente isso que a gente vai trazer hoje pra você. A gente vai desvendar o verbo get de um jeito muito fácil pra você começar a usar hoje mesmo. Tá, beleza, você jogou a bomba agora no colo de todo mundo, tá legal, a gente já descobriu que o verbo get tem um monte de tradução, que é muito usado pelos nativos, eu não tô usando, e agora, o que eu faço para resolver esse BO? Bom, isso é muito simples, tá? O verbo get, ele tem várias traduções no português, e o problema disso tudo é o português. Então, para nós brasileiros, quando a gente vai aprender o verbo get, a gente pensa que, caramba, eu tenho que aprender todos os possíveis significados antes de começar a usar. E não é isso. Se você aprender isso aqui, ó, comunicação, mantra da comunicação, para que serve e como eu uso, pronto. O get vai ser uma ferramenta sensacional na sua comunicação, ele vai ajudar.
Que você não vai ter que ficar pensando, ele significa... Não, isso é em português. Então, como que funciona? Em vez de você pensar que o get é um obter ou é alguma palavra que tem no nosso português, você simplesmente vai entender para que serve como eu uso, que seria o quê? Transição, igual na musiquinha que a gente fez. O verbo get é transição. Verbo get é transição. Mas é verdade, o verbo get ele faz transição, tá? O que significa essa transição? Tá de um jeito e ficou do outro. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem, tá? Mas basicamente, por exemplo, se eu falar assim, nossa, fiquei feliz. Eu não tava, mas eu fiquei feliz. É o get que faz isso. Né? Por exemplo, sei lá, eu arrumei um emprego novo. Não tinha. Agora eu tenho. Transição. Tava de um jeito, ficou de outro. Olha, fiquei famoso. Imagina, esse vídeo aqui viralizou, tá todo mundo conhecendo o método inglês mas sem pra vergonha. gente viralizar, a gente precisa de você. Já dá um like aqui pros teachers e compartilha pra gente levar esse vídeo mais longe. Então, nossa primeira situação do uso do get, a gente vai fazer com mudança de sentimento. O que seria isso? Tá de um Estava jeito. de um jeito, ficou de outro. E olha só, lembra dessa dica aqui matadora, sempre exemplos reais. Quanto mais real for, mais forte pra mente. Então já pegando um exemplo real aqui, ó, depois dessa dancinha aqui, dessa performance toda, eu fiquei cansada. Não estava cansada e fiquei. In English, you're going to say, I got tired. I got tired. Mais um outro exemplo, antes da gente fazer a nossa dancinha, a nossa performance, o teacher dele ficou todo bravinho, falou, não quero fazer essa dancinha não. É sempre assim, reclama, depois faz. He got angry. Então, lembrando, toda vez que você tiver essa transição emocional, fiquei chateado, fiquei feliz, fiquei triste, fiquei, sei lá, Chateado, com fome, com sede. Empolgado, fome, tudo isso é transição. Então, tava de um jeito, ficou de outro, é o get que faz isso. No passado, fiquei, você vai usar o verbo got. Jumps out, scares me, and yeah, I got angry. E um detalhezinho importante só para dar um adendo aqui. Tem muitos alunos que acabam confundindo, porque no inglês, lá na tabelinha de verbos, a gente conhece o verbo stay como o verbo ficar. Eu fiquei triste, eu fiquei cansada, será que não O problema da stay? tradução ao pé da letra é justamente aí que mora o perigo. Mas nós usamos para esse sentido de mudança de sentimento, esquece o stay, nós vamos usar o verbo get. Então é muito comum usar o stay para estou ficando em algum lugar, estou dormindo na casa do meu pai, por exemplo, eu vou ficar 7 dias nos Estados Unidos, hospedagem. Então a ideia de stay por enquanto é essa, tá? Tem mais, mas basicamente é isso. Bom, a segunda situação, muito comum para os brasileiros, porque a gente pensa, toda vez que eu chego em algum lugar, o verbo chegar é arrive, tá escrito no aeroporto, né? Rodoviária, tem em todo lugar, arrive. Então o que a gente faz quando a gente vai falar inglês? A gente quer o arrive. E não está errado, o que a gente está trazendo aqui não tem a ver com certo e errado, a gente está falando sobre dar mais naturalidade para o idioma, para o inglês falado pela maioria dos nativos, né? Então o que acontece? Você vai perceber que o arrive, pelos nativos, ele é usado apenas o avião. Quem arrive é o avião, as pessoas não arrive, as pessoas got. Elas chegam no lugar. Por quê? O que é chegar num lugar? Eu não estava no trabalho. E agora estou. Cheguei em casa, eu não estava. Agora estou. E assim por diante. Então, toda vez que você chegar em algum lugar, você pode usar o verbo get também. Eu cheguei no shopping. I got to the shopping mall. Eu cheguei no trabalho. I got to work. Então, lembrando, toda vez que você chegar em algum lugar, cheguei em algum lugar, I Got to e o lugar. Simples. As soon as I got to Melbourne. Agora temos algumas exceções. Vou falar as exceções mais populares, tá? Por exemplo, cheguei em casa. I got home. Aí nesse caso não tem preposição, vai direto. Por quê, gente? Você tá pensando em falar, então não fica enchendo a sua cabeça de porquê, de regra, de explicação. Porque Deus quis, os americanos usam, a gente vai usar também. Acabou, simples assim. Aceita e faz. Se eles fazem, a gente vai fazer igual. I got home. Acabou. Onde mais? Quando você chega aqui. I got here, também não tem Sem to. preposição. E quando você chega lá, when I get there. Uma outra maneira de usar o verbo get também é quando a gente recebe, ganha alguma coisa, compra, ou seja, a gente não tinha, mas passa a ter. Transição. Exatamente. Que poderia ser obter, mas não faz sentido, a gente não usa obter em português, já falou sobre Vamos isso. descartar esse obter porque não tá com nada. Bora usar o que a gente usa na vida real. Olha só, quantas possíveis traduções para essa situação. Por exemplo, falando de presente. Não tinha um presente, agora tenho. I got a gift. Mas pera, a gente já ensinou aqui no Inglês Sem Vergonha que o negócio é usar exemplos reais. Eu não ganhei presente nenhum. Tá a fim de me dar um presente pra essa frase fazer sentido de verdade? Pra já.
Você acabou de ganhar. Ai, sabia que Acabou ia dar de ganhar certo. um passe VIP para me acompanhar até a academia. Um outro exemplo, eu consegui um carro. Olha só as possíveis traduções no português. Consegui um carro. Descolei, Arrumei. Como se ele tivesse quebrado. comprei, Arranjei. ganhei. Roubei. Roubei não, mas é. Significa que não tava roubado, agora tá. Então assim, gente, não importa se vai comprar, alugar, pegar, emprestar. Não importa. O importante é, você não tinha o carro e agora ele tá aqui. E tudo vai depender do contexto, né? Você vai desenrolando na conversa e aí, dependendo do contexto, a pessoa vai entender o que você realmente está dizendo. Ou, mais importante, o carro está ali, não importa como ele veio. Não tinha, tá aqui, ó. Tá aí. Agora tem um carro. Um exemplo, mano. Ah! Então, em inglês vai ficar... É que você tava tão lindo falando que eu me perdi nessas palavras. Então, voltando ao exemplo, in English you're going to say, I got a car. No sentido de não tinha, agora tenho. Got a new book. Agora, choque se quiser, já vou preparar seu coração se você tá em pé, senta, que a gente vai trazer um polêmico agora aqui pra vocês, hein? Esse aqui é da discussão, hein? Inglês Vamos lá. dos livros, inglês da vida real, agora nesse fight. Toda vez que alguém tá falando alguma coisa e você não entendeu o que a pessoa falou, a primeira coisa que vem na cabeça de todo bom brasileiro brazuca raiz é I don't understand. Teacher, tá louco? Isso tá errado. Não está errado. Não foi extinto, tá? Ele continua existindo. Tá tudo bem, não deixou de existir. O problema é a maneira como a gente usa. Ó, pra que serve como eu uso. É aqui que tá o problema, não é na tradução. Porque understand é entendo mesmo. Porém, o understand, ele traz o sentido... Mais empático, sabe? Quando de repente você tá conversando com um amigo seu e ele te contando uma situação super complicada, sei lá, um divórcio. Veja tá bem, muito triste, tá você chateado. entendeu tudo que a pessoa falou. Esse understand aqui é... Tipo, eu entendo que você tá sentindo, no sentido de já passei por isso, já estive no seu lugar, sei como é que é. Eu consigo compreender o que te motivou a fazer alguma coisa, as razões das quais você decidiu fazer isso. É muito mais profundo. Exatamente. Agora, quando a pessoa fala alguma coisa e você não entende o que ela falou, as palavrinhas... Não catei, não entendi, não saquei. É assim que a gente traduz, Exatamente. Então é muito comum os americanos falarem... né? I don't get it. I don't get it. Por quê? Quando eu falei, você não entendeu. I don't get it. Não teve transição, por isso é negativa. Agora, quando eu falo e você agora compreendeu... I get it. I get it. O que significa? Catei, entendi. Exatamente. Saquei. Ou seja, eu falei, ela entendeu, teve uma transição. Ela não entendia, agora ela entende. Transição também. Okay, yeah, I get it now. Diquinha bônus rapidinho aqui pra vocês. Olha só, se a gente for pegar essa frasezinha separadinha em inglês dos livros engessados, a gente vai ter I don't get it. Nada disso. Bora conectar. Repete junto com a gente. I don't get it. I don't get it. I don't get it. Teacher, e cadê os T's? O get it. Isso é coisa do nosso português. Em inglês eles não soam, então... Tudo conectadinho. Bora começar a falar do jeito que a gente vai escutar os nativos falando, hein? A próxima situação onde você pode usar o get também é para mudar a condição física, apontando sempre a mudança. No nosso português, aquele famoso ficou. Em português a gente fala assim, tá ficando frio, né? Ou tá esfriando. A gente usa o verbo estar, tá esfriando, né? Como que diria isso em inglês? It's getting cold. It's getting cold. No sentido de não estava e agora está ficando mais friozinho. Falando ainda de mudanças físicas, como que eu diria, por exemplo, ó, cada dia que passa eu fico mais velho. Hoje eu tô mais velho que ontem. Cada ano que passa, ele fica mais velho. He got older. Claro, ninguém tá fazendo aniversário aqui, tá? Mas vamos lá. Cada ano que passa, mais velho, mais experiente, mais gato. Beijinho. Is it getting hot in here? Bom, agora tem mais uma maneira de usar o get, que inclusive traz também um pouco de polêmica por conta do português. Vamos deixar bem claro, a estrutura do inglês para mim faz total sentido, o problema é o português. Então em português a gente tem mania assim, por exemplo, chega fim de semana, vou levar o carro para lavar. Mas a gente não fala assim, vou levar o carro para lavar lá, eu vou lavar o carro. A ideia, eu vou lavar o carro... É mentira, não é você que vai lavar. Parece que sou eu mesmo que vou lá lavar o carro. Não tem nem lugar aqui no prédio para lavar o carro, não tem como. Na verdade, eu vou levar... O carro será lavado por alguém. Em inglês, quem faz
essa ponte de alguém vai lavar o carro, é o get. Por exemplo, se eu vou dizer assim, vou lavar o carro, como que eu diria isso em inglês? I got my car washed. Entendeu? I got my car washed, provavelmente por uma outra pessoa. Então eu tive meu carro lavado. I don't even know how I got my nails done. Aham. E aí, só pra complementar aqui, se fosse, por exemplo, não, tomei coragem, eu mesmo vou lavar meu carro. I washed my car. Myself. Muito bem. E assim, para as mulheres também, aqui fica a dica, que muitas vezes a gente fala assim, eu cortei o meu cabelo. Na verdade, não foi você que cortou. Você pode já até ter feito, que eu já fiz isso também. Mas muitas vezes a gente vai num profissional, pro profissional cortar o nosso cabelo. No meu caso, eu não tenho coragem de fazer o mesmo. Eu não faço mais essas Eu falo, vou cortar o cabelo, Amanda, mas ela sabe que não sou eu mesmo que eu vou fazer, né? Alguém vai fazer por mim. E nesse caso é o verbo get também. Então, I got my hair cut. Significa que um profissional pegou a tesourinha e cortou meu cabelinho. Graças a Deus. Então, a partir de hoje, toda vez que você pensar em comunicar a ideia de transição, você não vai mais ficar pensando no verbo obter. A partir de agora, você vai pensar aqui, ó, comunicação, para que serve, como eu uso. O get, ele faz uma transição. Aquele nosso famoso consegui, arrumei, descolei. Não tinha, mas agora eu tenho, tá aqui. O né? verbo get é obter? Não. O verbo get é transição. O Tava verbo de jeito, ficou de outro. Tava de jeito, ficou de outro. E agora o mais importante dessa aula de hoje é você lembrar de colocar todo esse conteúdo em prática. Então já pegue, monte seus exemplos reais, porque o mais importante é a gente tirar isso daqui do vídeo, tirar isso do caderno e deixar prontinho para uso. Ó, quer fazer a sua mente aprender mais rápido, gente? Assim, ó, situação real, frase que você tá querendo aprender, frase não palavras, conecta. Essa é a maneira acelerada de aprender a falar o idioma. Muito bem. E se você gostou desse vídeo, já dá o seu like, não é inscrito no canal, o que você tá esperando? Já se inscreve, ativa já o sininho para você ficar sabendo do nosso próximo vídeo. Aproveita também para compartilhar esse vídeo com aquele amigo que ainda não tá usando o verbo get na hora de falar Que inglês. ainda acha que o verbo get é obter. E já deixa um comentário aqui pra gente com uma frase, um uso do verbo get. Mas espera aí, não vai embora ainda não, que eu vou deixar engatilhado aqui para você assistir mais um vídeo da nossa coleção. Se você gostou desse vídeo, você com certeza vai gostar do próximo. Acompanha aí. E a gente vê você no próximo vídeo. Bye!